Hoje eu vim falar contigo sobre aquela situação que acontece muito para você que é pai, para você que é mãe, que é quando acontece alguma coisa com o teu filho e ele vai te contar uma coisa e aquela coisa simplesmente não cola. Por exemplo, ele foi te dizer que simplesmente o brinquedo quebrou. E aí, tu sabe que não é verdade que simplesmente o brinquedo quebrou. Aconteceu alguma coisa que o brinquedo quebrou. O que você que é mãe, o que você que é pai faz numa situação em que teu filho vai te contar uma história e que essa história não cola? E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque essa é uma situação muito comum, né? As crianças, elas gostam muito, entre aspas, de fazer conversas, fazer uma história, de contar um enredo que justifica, sem justificar, aquilo que elas fizeram. E como você que é mãe, como você que é pai, pode agir numa situação dessas? É melhor você dizer, tu tá me enrolando, tu tá me enganando. Ah, fala sério. Diz aí como é que foi. Você tem dois modos de lidar com isso. Muitas vezes, né, as crianças fazem uma, entre aspas, uma história que é uma espécie de uma mentira, é uma espécie de uma enrolação. E não é ruim elas fazerem isso, elas estão tentando, às vezes, se livrar das consequências daquele ato, daquela atitude. Então, às vezes, é importante ela saber também enrolar os outros, também ela contar histórias e às vezes se sair bem naquela situação. Isso é uma coisa interessante porque desperta a criatividade e ela também vai aprender a se livrar de certas situações que são difíceis. Mas também você pode fazer de outro jeito, né? Porque se a história for muito furada, né? Você pode começar a fazer com que ela se contradiga. Tu diz, tá, mas como? Tu me disse que aconteceu isso, mas e como é que tu me explica? Tu me diz que o brinquedo se quebrou, mas como é que tu me explica que até 5 minutos atrás ele não estava quebrado e agora ele apareceu quebrado? Do nada ele se quebrou? A criança vai ter uma reação. Ela vai ter que pensar, poxa, eu acho que não contei bem certo. Tu pode dizer, mas quem é que estava brincando com o brinquedo quando ele se quebrou? Aí a criança pode dizer, não, eu que estava brincando. E como é que foi que ele se quebrou assim do nada? Tu não passou a mão nele? É, Enfim, tu começa a fazer perguntas para encontrar a contradição e para fazer com que o teu filho chegue a contar exatamente como foi que aconteceu aquela situação, né? Então tem duas maneiras que você pode, digamos assim, enfrentar essa situação quando o teu filho tenta te enrolar, tenta te contar uma história que não tem nada a ver com a realidade e que tu saca. Então tem situações que a gente, se é uma coisa, uma arquitetura muito bem feita, aí sim a gente pode deixar, porque também ele tem que aprender a se virar na vida. Mas quando ele fala uma coisa, né, que tá na cara, que ele só tá querendo te enrolar, bom, aí tu não pode se deixar enrolar, né? Tu tem que mostrar que tu tá vendo que ele não se esforçou muito para te explicar como é que aconteceu aquela história. E ele pode também ter a chance de ficar, de te dizer as coisas como são, se ele quiser, né? E que não é que vai ter grandes consequências porque ele fez aquela determinada coisa. Afinal de contas, muitas vezes nós também estamos
sei lá, a gente tá lavando a louça, quebra um prato, ou quebra um copo, ou outro dia me aconteceu uma coisa estranha, eu tava subindo num banquinho e, e ele simplesmente quebrou. É, cara, levei um susto, porque eu não sou tão pesada assim, o banquinho não era tão ruim assim, mas ele quebrou uma perna. E, e parece que alguém foi lá e deu um soco nele, sabe? Deu um coice nele que ele quebrou assim, mas não, foi. Tava simplesmente subindo no banquinho e o banco quebrou. Então acontece essas coisas também com a gente, quando a gente está interagindo com os objetos, pode acontecer pequenos acidentes, né? Ninguém está livre que aconteça pequenos acidentes, e agora não é por isso que eu vou me culpar pro resto da vida que quebrei um copo, quebrei um prato, ou que quebrei o meu banquinho porque eu estava subindo em cima do banquinho. Então, tem que começar a encarar essas coisas também, essas situações, né? Como situações reais que acontecem no dia a dia. E que, claro, tu pode contar toda uma história para uma outra pessoa, mas tá, e daí se tu disser a verdade, a realidade? Não tem problema nenhum. Quebrou o banco, vamos ter que arrumar ele. Talvez a próxima vez tenha mais cuidado, talvez não foi nem questão de cuidado ou não. Aí simplesmente realmente aconteceu isso que aconteceu. Então, quando o teu filho vai tentar te dizer te dar contar uma história que tu vê que não cola, você pode, né, ou fala a verdade, né, vai fazendo ele chegar à contradição, mas às vezes também é legal você fazer com que ele também conte essa história de um jeito inteligente, que ele saiba se virar, se caso acontecer uma situação que ele precisa ter que um dia, né, não sempre, mas em uma situação ele tem que contar uma história, porque ele não pode dizer realmente a verdade. Quantas vezes na vida, a gente não pode dizer a verdade para as pessoas, porque se contasse a verdade aqui naquela situação para aquela pessoa, primeiro ela não entenderia, depois ela ficaria de mal com a gente. A gente tem que contar uma certa história. Não é que é uma mentira, é uma história. Tem que contar uma história para se livrar daquela situação, para poder realmente fazer aquela situação, resolver aquela situação, que não é uma coisa grave. Então, isso é uma coisa importante também que a criança tem que começar a aprender, porque é o jogo da vida, né? Muitas vezes é bem importante usar o jogo da verdade, mas não é sempre que a verdade pode ser dita em todas as situações e para qualquer pessoa, porque se existem, se a gente vai dizer também aquilo que a gente pensa em a nossa verdade, não é igual à verdade do outro, não é igual à verdade da situação. E a verdade da situação, ela é contra, inclusive, a nossa verdade. Então, muitas vezes a gente dizendo a verdade e não fazendo uma coisa de forma errada, né? A gente está fazendo moralmente a coisa de forma certa, a gente pode ir igual preso. Por quê? Porque funciona desse jeito, né? Não existe, na verdade, a justiça, existem as regras. E as regras nem sempre estão 100% certas. Por isso que também existem as exceções. Então, por isso tudo que eu falei, né? Que muitas vezes a gente também pode aceitar quando a criança faça uma justificativa bem feita, quando ela vem te contar uma coisa que ela fez e que tu viu que não tá colando também, tá bom? Não sei se aconteceu alguma vez contigo. Conta aqui pra mim, escreve algumas situações, como é que tu se virou. É, às vezes eles contam coisas super engraçadas que a gente morre da risada, né? E, enfim, e às vezes até são verdadeiras as histórias que eles contam, mas são engraçadas de todo mundo. Conta aqui pra mim, escreve pra mim como é que você se virou nessas situações que acontecem aí com o seu filho. E se você gostou, curta, compartilha, comenta aqui e vem aqui amanhã que nós temos mais dicas interessantes para ti. Beijo grande, eu te espero aqui.